Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa João Paulo II. Hoje, para nós, São João Paulo II, não é? É santo da Igreja. Bem, é um documento que fala sobre a lei moral, os 10 mandamentos, o comportamento do ser humano, como que ele deve ser. Uma carta encíclica maravilhosa sobre a verdade que Jesus trouxe para nós, de como seguir a Deus e como seguir a Ele, claro, com os 10 mandamentos, que Ele mesmo confirmou no Sermão da Montanha e explicou um a um, pormenorizadamente, não é? Então está aí, estamos estudando essa parte moral, esse documento aqui que é um documento moral da Igreja. Estamos no capítulo 2, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos em um subtítulo que diz A liberdade e a lei. Dentro dessa liberdade e dessa lei, nós estamos refletindo sobre um versículo bíblico tirado do livro dos Sirácidas, capítulo 15, versículo 14, mais conhecido como Eclesiástico. Então, Eclesiástico 15, 14. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão. Então, autonomia, não é? A autonomia da razão humana. O homem tem a liberdade de decidir e fazer o que ele quiser com a sua liberdade, que foi dada por Deus. Ok? Não esqueçamos, porém, que Deus, dando liberdade ao homem, também coloca um princípio dentro do homem que eu estou dizendo aqui, gênero humano, não é? Então coloca dentro do gênero humano, do ser humano, quando ele é, então, gerado no ventre da sua mãe, ali no primeiro instante em que tem vida aquela célula. Então, naquele momento, Deus, além de enviar a alma para aquele corpo físico, a alma que é espiritual, né? Então, portanto, ela é enviada ao corpo físico. Neste momento, Deus comunica ao homem um dom específico, que nós chamamos de princípio, de sempre buscá-lo. Então, o ser humano já nasce com o desejo, com a vontade de buscar a Deus. Muitas vezes ele não encontra Deus e vai buscá-lo aí, mas vai buscar. Às vezes ele vai buscar no dinheiro, no poder, nas drogas, na prostituição, no sexo desenfreado. Ele vai buscar Deus do jeito dele. Ele vai buscar. Deus muitas vezes se apresenta para ele de várias formas. Através mesmo de um filme. De um filme, através de um cartaz, através de uma propaganda. Deus fala, Deus nunca vai se cansar de buscar aquele que Ele criou. Então, como que Ele deu vida a todas as pessoas, Ele busca todas as pessoas incessantemente. Então, Ele dá esse dom para que Ele vai atrair você, então, para que você se sinta atraído e o busque. Não é? Não se perca por aí nas coisas do mundo. Por isso que não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Quer dizer, não fique da mesma forma que o mundo, né? O mundo do pecado, da maldade, da corrupção, do sexo, enfim, tudo mais que possa comprometer o homem aí, não é verdade? Bem, então estamos aqui nessa liberdade que o Senhor nos dá. Estamos entendendo aqui que Deus deu ao homem essa justa autonomia da razão prática, né? Autonomia da razão prática. Quer dizer, o que o homem faz? Prática aqui é o que o homem faz com a sua autonomia. Então ele tem o pensamento e a razão. Essa razão é iluminada pelo Espírito de Deus. Se o homem obscurecer esta luz, então, evidentemente, que ele vai pensar de acordo com as trevas. Sem a luz de Deus,
aí você perde esperança, perde tudo, você não tem saída, você vai buscar cada vez mais aí em si mesmo as suas saídas e claro que você nunca vai encontrar. Bem, essa justa autonomia da razão, portanto, que nós estávamos vendo no nosso último programa, vai dizer que a autonomia da razão não pode significar a criação, claro que não, por parte da mesma razão dos valores e normas morais. Se esta autonomia implicasse uma negação da participação da razão prática na sabedoria do divino Criador e legislador, uma tal suposta autonomia contradiria o ensinamento da Igreja sobre a verdade do homem. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que se o homem, o ser humano, né, ele negasse a participação dos seus pensamentos, dizer que vem de Deus, como muita gente faz. Por exemplo, então eu vou dar exemplos que fica melhor para explicar isso aqui. Quando uma pessoa, então, ela fala, olha, não acredito em Deus, uma pessoa aí que, vamos dizer assim, muito inteligente, ela estudou muito, vamos dizer assim, conhece muitas coisas, muitas ciências, e então ela chega à conclusão de que tudo que ela estudou é dela mesma, ela que se esforçou, a inteligência é dela, a razão é dela, que ela não precisa de Deus. Ok? Então o que o Papa está dizendo aqui? Quando a pessoa chega a negar que a sua razão, a autonomia da sua razão, autonomia, quer dizer, eu sou autônomo, eu penso do jeito que eu quero, eu tenho liberdade. Então, quando essa razão prática me leva a uma autonomia e me leva a negar que a minha razão vem de Deus, precisa de Deus, está implicada com Deus, quando eu chego a pensar isso, eu estou fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fez. Estou negando Deus. Estou comendo do fruto da árvore. Entende isso? Então é esse o exemplo que eu tiro aqui dessas palavras aqui do Papa João Paulo II. Ok? Agora, vamos ver aqui, a partir do parágrafo 41, então. A verdadeira autonomia moral do homem, quer dizer, quando o homem moralmente pensa o que ele quiser, porque ele é livre, ele tem liberdade para pensar o que ele quiser. Agora, tem a verdadeira liberdade e a falsa liberdade. Qual que é a verdadeira liberdade? Bom, a verdadeira autonomia moral do homem de modo algum significa a recusa, mas o acolhimento da lei moral do mandamento de Deus. O Senhor Deus deu esta ordem ao homem, lá em Gênesis. O Senhor Deus deu esta ordem. Agora, o homem é livre para escolher a ordem de Deus ou não. Ele é livre. Agora, a verdadeira autonomia não significa recusa da ordem de Deus. Então, se eu for obedecer a Deus, eu não sou mais livre. Eu sou escravo de Deus. Ora, então por que eu vou obedecer a Deus? Eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Então por que eu vou agora ficar preso em Deus? Mas o que ensina aqui o Santo Padre, o Papa João Paulo II? Que a verdadeira autonomia, quer dizer, você é totalmente autônomo, você é totalmente livre quando você aceita o mandamento de Deus e segue esse mandamento. A liberdade do homem e a lei de Deus. Olha, a liberdade do homem e a lei de Deus. Pode parecer coisas contrárias. Eu só vou ser livre se eu não obedecer nenhuma lei. Eu vou criar minhas leis. Ok. Essa é a falsa liberdade. Porque a verdadeira liberdade, ela existe quando a liberdade do homem e a lei de Deus se encontram. E se amam. E se aceitam. E elas são chamadas a compenetrar-se entre si, no sentido de uma livre obediência do homem a Deus e da benevolência gratuita de Deus ao homem.
Veja, quando eu sigo os mandamentos de Deus, a lei de Deus, eu experimento todo o amor de Deus, toda a sua benevolência, toda a sua misericórdia. Eu sou encharcado pela misericórdia de Deus quando eu sigo os seus mandamentos. Então quer dizer, aí eu sou verdadeiramente livre, porque eu sou eternamente amado por Deus. E sinto esse amor entrar em mim, penetrar em mim, no mais íntimo do meu ser. Aí eu experimento a verdadeira liberdade. Agora, quando eu recuso essa liberdade, quando eu recuso essa liberdade, aí eu me aprisiono cada vez mais. Aí eu me acorrento cada vez mais, torno escravo cada vez mais de mim mesmo. E olha lá se não tornar escravo do demônio. Mas de mim mesmo eu me torno escravo. E olha, gente, vamos dizer uma coisa assim. Se eu, Luiz Carlos, me tornar escravo de mim mesmo, eu estou perdido. Porque os desejos do Luiz Carlos sem Deus são desejos do pior tirano que existe, que já existiu na face da terra. Isso eu digo por mim, porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei que sem Deus eu me torno o pior dos seres humanos, gente. Eu me torno o pior. Sem Deus eu me torno um absurdo, entende? Agora, seguindo Deus, buscando Deus, entendendo que Deus é a fonte da minha vida, é a fonte do meu ser, é de onde eu vim, para onde vou, para lá que eu tenho que ir, seguir seus mandamentos. Então eu estou buscando entender, buscando amar, buscando fazer os 10 mandamentos. Aí então sim, vou me encontrando na liberdade de Deus, não na escravidão do Luiz Carlos, entende? Agora, se eu negar a benevolência gratuita, quer dizer, viu, eu não comprei o amor de Deus. Eu não fiz nada por merecer o amor de Deus. Nada. É a benevolência de Deus, quer dizer, o amor de Deus é gratuito. Gratuito. E olha que é um amor perfeito. Quanta gente procura o amor perfeito. Existe até uma flor que tem esse nome, né? Amor perfeito. Quanta gente procura. Agora, quem encontra? Ninguém encontra. Porque não existe o amor perfeito entre as pessoas. Entre um casal, eu e a Edna, por exemplo, daqui a pouco vão fazer bodas bodas de ouro, né? Temos quase 50 anos de casado. Quando que eu encontrei a perfeição na Edna? Nunca. Quando que ela encontrou a perfeição em mim? Nunca. Jamais. Jamais. Agora, nós dois buscamos a perfeição em Deus, a benevolência de Deus, o amor de Deus, para amarmos um ao outro nas suas imperfeições. A Edna é imperfeita e eu sou imperfeito. A Edna tem 1000 defeitos, eu tenho 2000 defeitos, mas nós temos que aprender a nos amar mutuamente. Esse amor sincero, amor que não se compra, amor que não se adquire, mas amor que se vive. Esse amor nós só conseguimos realizar em Deus. Em Deus. Porque sem esse amor de Deus, eu e a Edna já estaríamos separados faz tempo. Entende? Porque nós não nos suportaríamos mais. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Estou dando um exemplo meu, não é? Agora, bem, e portanto, depois da benevolência gratuita de Deus ao homem, e portanto, a obediência a Deus não é, como pensam alguns, uma heteronomia, de modo que a vida moral estivesse submetida à vontade de uma onipotência absoluta, externa ao homem e contrária à afirmação da sua liberdade. O que é uma heteronomia? É uma ausência de autonomia.
Então vamos dizer assim, eu obedecendo a Deus, eu me torno heterônomo. Quer dizer, eu perco a minha autonomia. Entende isso? É isso que pensam as pessoas. Mas é errado pensar assim. Por quê? Porque, na verdade, se heteronomia da moral significasse negação da autodeterminação do homem ou imposição de normas estranhas ao seu bem, estaria em contradição com a revelação da aliança e da encarnação redentora. Semelhante heteronomia seria apenas uma forma de alienação, contrária à sabedoria divina e à dignidade da pessoa humana. Então, uma heteronomia, quer dizer, eu julgar que se eu obedecer a Deus eu sou heterônimo, quer dizer, eu perdi toda a minha liberdade, então isso está em contradição com a revelação da aliança, com a revelação que Deus fez com Abraão, fez com Moisés, fez com Noé. Tantas alianças o Senhor fez com os homens, e a última aliança com Cristo, no caso aqui, é da encarnação redentora. Ele estaria contrário a tudo isso. Jesus, falando em liberdade, vamos pensar um pouquinho em Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é livre ou não? O que você acha? Jesus é livre, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Qual era o desejo dele? Não cumprir a vontade do Pai? Jamais. O Filho, ele existe, ele foi criado, ou melhor, ele foi gerado, não é? É gerado ainda, não é que ele foi, ele é gerado eternamente. Então ele foi gerado para ser imagem e semelhança do Pai. O Espírito Santo é imagem e semelhança do Pai e do Filho. Ok? O Espírito Santo une o Pai e o Filho. Então, o Filho é obediente ao Pai, ele segue as normas do Pai. Quando o Pai fez a proposta para ele vir ao mundo, se encarnar, morrer, derramar todo o seu sangue por cada um de nós, na liberdade dele, ele disse: sim, Pai, eu vou. Assim como na liberdade de Nossa Senhora, quando o anjo falou para ela: olha, você aceita ser a mãe de Deus? Ela poderia falar: eu não. Imagine ser mãe de Deus. Tá doido, anjo Gabriel? Como é que é esse negócio? Ela tinha liberdade. O que a igreja ensina? Que naquele momento o céu parou, o louvor parou, a adoração parou, tudo parou no céu, para ver o que Maria ia falar. Na liberdade dela. Na liberdade dela, o que ela falou? Faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Quer dizer, segundo os mandamentos de Deus. Então a liberdade de Maria, ela é livre quando ela se entrega a Deus, do jeito que ela se entregou. Daí ela é totalmente livre. Nós também. Então, heteronomia, quer dizer, eu vou perder a minha autonomia se eu me entregar a Deus? Isso contraria todo o ensinamento da igreja. Alguns falam justamente de teonomia ou teonomia participada. O que é teonomia? Theos em grego quer dizer Deus. Nomia é liberdade. Então, liberdade divina. Vamos ver. Alguns falam justamente de teonomia, liberdade divina, ou de teonomia participada, porque a livre obediência do homem, à lei de Deus implica, de fato, a participação da razão e da vontade humana na sabedoria e providência de Deus. Proibindo ao homem comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus afirma que o homem não possui originariamente como própria esta ciência, mas só participa nela através da luz da razão natural e da revelação divina que lhe manifestam as exigências e os apelos da sabedoria eterna. A lei, portanto, deve entender-se
como uma expressão da sabedoria divina. Então, a lei deve entender-se como uma expressão da sabedoria divina. Ao submeter-se a ela, a esta lei, a liberdade submete-se à verdade da criação. Que coisa interessante, né? Se submete à verdade da criação. Quer dizer, se eu não obedecer a Deus, eu estou negando a minha criação. Eu estou negando que fui criado por Deus. Porque se eu fui criado por Deus, eu fui criado livre. E a minha liberdade está em Deus. Se eu nego a minha liberdade em Deus, eu nego a minha criação. Que coisa, hein? A mesma coisa que você chegar para o seu pai, para sua mãe, e falar: você não é meu pai, você não é minha mãe. Você já pensou isso? Ou você que é pai ou mãe, filho chegar para você, uma filha, chegar para você e falar: não te conheço, não te reconheço como meu pai. Não te reconheço mais como minha mãe. Gente, o que significaria isso? O que significaria isso para nós? Para você? Se você é filho, não é pai, você teria coragem de chegar para o seu pai ou para sua mãe e falar isso? Ou, se você é pai e mãe, seu filho chegar e falar isso para você, o que você pensaria? Qual seria... O que você sentiria? É o que Deus sente. É o que Deus sente. Quando as pessoas negam essa liberdade em Deus. Proibindo ao homem comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus afirma que o homem não possui originariamente como própria esta ciência, mas só participa nela através da luz da razão natural e da revelação divina, que ele manifesta as exigências e os apelos da sabedoria eterna. A lei, portanto, deve entender-se como uma expressão da sabedoria divina. Ao submeter-se a ela, a liberdade submete-se à verdade da criação. Por isso é necessário reconhecer na liberdade da pessoa humana, na liberdade que você tem, a imagem e a proximidade de Deus, que se encontra em todos. Da mesma forma, impõe-se confessar a majestade do Deus do universo e venerar a santidade da lei de Deus infinitamente transcendente, Deus sempre maior. O que é uma coisa infinitamente transcendente? O que transcende? O que sai de si e vai para o outro. Por exemplo, você já amou alguém? Você já amou alguém? Um namorado, namorada? Marido, esposa, filho, filha? Você já amou? Claro que já. Com certeza. Com certeza você já amou alguém. Mesmo sendo seu pai e sua mãe, você amava seu pai e sua mãe. Então você já experimentou esse amor. O que é amar uma pessoa? O que é o amor? É um sentimento de afeição, de participação no outro. É um sentimento de que você quer estar com aquela pessoa, envolvida com ela, abraçada com ela, vivendo com ela. Dando o seu melhor para ela. Isso é transcendência. É quando eu saio de mim. Quando eu amo o outro, quando eu saio de mim. Quando que eu não amo o outro? Quando eu sou egoísta. Quer dizer, eu não saio de mim. Eu não transcendo. Eu me tranco. Não consigo amar o outro. Então não consigo transcender. Então sou egoísta. Quero tudo para mim, mas não dou para o outro. Nada de mim. Então isso é transcendência. Deus é transcendente infinitamente. Infinitamente transcendente. Por quê? Porque Ele deu tudo dele para o ser humano. Tudo que Ele é. Ele é o quê? Deus. E Ele deu a sua divindade ao homem.
Quando Jesus morre na cruz, ele morre como Deus e como homem. Não morre só como homem. Nós vemos o homem pregado na cruz porque não vemos a divindade dele, que é oculta, que não se pode enxergar. Mas quem morre na cruz é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Jesus Cristo. Então ele deu sua divindade para nós. Deu no seu filho, maior expressão de amor para um pai, para uma mãe, é o seu filho, sua filha. É a maior expressão de amor. O pai e a mãe amam muito mais os filhos do que a si mesmos. Eu amo muito mais meus filhos do que a Edna. E a Edna também ama muito mais aos meus filhos do que a mim. Com certeza. Por quê? Porque é a maior expressão. Então Deus deu a sua maior expressão. Ele se transcendeu totalmente, infinitamente, quando ele tirou o seu filho de dentro dele e deu para nós na cruz, daquele jeito absurdo que ele morreu. Tá aí. Maior expressão de transcendência. Agora, quando que o homem se torna ateu? Quando ele se fecha. Quando ele não acredita em Deus, daí ele não ama ninguém. Ama só a si próprio. A si próprio. Que não vai adiantar nada. Só vai piorar as coisas. Então é isso, querido irmão, querida irmã. Deus dá tudo. Deus deu o céu para nós. Deu o céu. Os anjos. Tudo ele deu. Ele abriu as portas do céu para nós. Deu a mãe dele para nós. Que coisa fantástica. Isso é a liberdade dele. É claro que ele está preso, ele é prisioneiro de um amor. Mas nesse amor ele é totalmente livre. Assim deve ser a sua liberdade e a minha. Ok? Querido irmão, querida irmã, vamos então fazer nossa oração final, que já já findou o nosso tempo de hoje. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até nosso próximo programa, se Deus quiser.